1979, Alien, o oitavo passageiro. Quase 50 anos depois, I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. We get to shut the book. Ripley. Que utiliza a temática e se inspira-se muito no filme. A primeiro momento, a criatura por si é assustadora, igualzinho ao filme. Entretanto, sua AI é inexplicavelmente inteligente, surpreendendo muitos jogadores, streamers, até mesmo youtubers. O jogo apresenta 2 sistemas que guiam os comportamentos do Alien: o direcional e a árvore de eventos. De forma muito simples, uma guia e a outra direciona, padronizando o comportamento a partir do padrão do jogador, através das precificações. No meu último vídeo eu bajulei bastante a inteligência artificial do Alien, então agora eu vou explicar o porquê dela merecer tanta atenção e por que ela deveria ser mais usada em outros jogos. Ou pelo menos servir de inspiração, mesmo que fosse para outros gêneros. Infelizmente, a inteligência artificial é quase sempre posta de lado nos jogos, principalmente de 2005 para cá. Digo 2005 porque foi o ano de lançamento de Fear, um jogo de tiro e terror que possuía inimigos capazes de surpreender o jogador, flanqueá-lo, pedir por apoio e usar o cenário estrategicamente para tentar te matar. Isso é porque ultimamente tem se dado atenção demais aos gráficos e deixado todo o resto para lá. O pior é que se tivesse pelo menos parado em 2005, beleza, mas muitos jogos conseguem andar para trás com relação à inteligência artificial e esquecer o que Fear conquistou há 15 anos atrás. Alien Isolation já tem 6 anos e ainda não vimos nada parecido. Então, como eu já expliquei, não adianta usar armas de fogo contra o Alien. O melhor é sempre fugir ou enganá-lo. A inteligência do Alien foi programada com um conjunto de comportamentos que vão sendo liberados na medida em que ocorrem os encontros com o jogador, criando a ilusão de que o Alien está aprendendo com cada interação e se aperfeiçoando para te caçar melhor. É por isso que às vezes ele ignora suas bombas de ruído ou começa a te procurar dentro dos dutos de ventilação, quando você usa demais um recurso só por muito tempo, achando que descobriu uma receita de sucesso. De acordo com os designers, o jogo precisava ser diferente toda vez que fosse jogado. Você vai morrer bastante, então obviamente vai repetir a mesma parte muitas vezes. Então se o Alien fosse sempre programado para agir da mesma forma, ele ficaria previsível e com isso bem menos assustador. Porém o jogador não poderia sentir medo o tempo todo, senão ele desiste. Mas os momentos em que o Alien aparece também não poderiam ser fixos ao longo do jogo, porque apesar de funcionar no início, costuma ficar bem tosco com o tempo. É por isso que a presença dele funciona ao acaso. Mesmo que ele não saiba onde você está e para onde você está indo, ele sempre dá um jeito de avacalhar os seus planos e te deixar mais esperto. Para isso, o jogo vai contra algumas regras de desenvolvimento. Por exemplo, ele não pode ser morto. E quando ele te pega, ele te mata com um único golpe. Apesar de frustrante no início, isso te força a mudar suas estratégias e ficar mais esperto, o que consequentemente força o Alien a fazer o mesmo, e assim mudando sempre as experiências na medida em que joga. Para que isso funcionasse, a Creative Assembly criou uma fórmula que fizesse com que o Alien atingisse o seu propósito, mas sem fugir totalmente do controle. Foi criado então 2 tipos de sistema que controlasse o comportamento: a do Alien em si e uma mais ampla dentro do próprio jogo, mas fora do Alien. O sistema do jogo sabe o tempo todo onde o jogador está e o que ele está fazendo. Enquanto isso, o do Alien precisa receber estímulos para caçar o jogador, baseado em seus tipos de comportamento pré-determinados.
O que acontece então é o seguinte: o jogo comunica ao alien dicas de onde o jogador está, mas nunca revelando com precisão aonde. Cabe ao alien fazer uso de seus comportamentos e tentar achar se baseando nessas dicas. Enquanto o jogo sabe com certeza onde você está, o alien só suspeita. Ele nunca rouba e se comporta de forma injusta. Por isso o jogador ainda pode enganá-lo, fugir e se esconder. Com isso, os dois sistemas trabalham sempre em conjunto para direcionar o alien numa determinada direção. Quando o alien está perto do jogador, o jogo mede o nível de ameaça com relação à posição dos dois, porque, como eu disse, o jogo sabe sempre onde você está, mas o alien não. Quando esse nível de perigo chega ao máximo e o alien ainda não o percebeu, o jogo dá um descanso e envia o alien para outra região ou para dentro da ventilação. Atenção, por favor fiquem calmos e dirijam-se à saída mais próxima. Isso existe para dar um intervalo ao jogador e permite que ele progrida um pouco no jogo. Eu disse que o alien possui um conjunto de comportamentos que vão destravando ao longo do jogo. Pois bem, existem mais de 100 tipos de comportamentos em sua programação e cada um se ramifica em outros, criando uma rede de possibilidades. No início do jogo, a maioria desses tipos está travada e o jogo precisa que certas condições sejam atendidas para ir destravando. É por isso que quanto mais você joga, mais difícil o alien fica, e ele começa a apresentar reações que antes não existiam, como se ele estivesse aprendendo com você. Portanto, quando o jogo dá uma dica de onde você está, o alien usa seus vários sensores para te detectar, como o barulho de seus passos, cliques do seu detector de movimentos, barulho de tiros e iluminação de sua lanterna. Você percebe então que quando o alien se movimenta, ele não possui um objetivo claro. Ele fica à espreita, caçando, procurando. Onde ele faz isso pode ser dito pelo jogo, ou pode ser baseado nas ações do jogador caso ele tenha feito muito barulho. Tudo isso passa a impressão de que o alien está conferindo todos os cantinhos em que você pode estar escondido, sentindo dúvida e desconfiando de alguma coisa, indo e vindo para ter certeza que você não está ali antes de ir embora. É por isso que Alien Isolation alcançou um novo patamar em inteligência artificial, e conseguir fazer isso em um jogo de terror baseado em uma franquia é um feito e tanto. E isso utilizando ferramentas que outros jogos utilizam, mas não com o mesmo fim, criando um vilão perfeito. Espero que a indústria não se esqueça disso como fez com Fear, porque se depender de quem jogou, jogos assim ficarão para sempre na memória. Mantido em Ômega. Múltiplas formas de vida não registradas detectadas em Sebastopol. A inteligência artificial desse bicho foi um marco tão relevante para a indústria que mesmo 8 anos depois ele ainda continua sendo lembrado. Eu tenho provas disso. Meu canal é basicamente conhecido pela maioria dos inscritos pelo vídeo que fiz idolatrando a inteligência do Alien em Alien Isolation. Vamos, venha! Não há tempo a perder. Só que aquele vídeo já tem 2 anos e apesar da simplicidade, as pessoas estão sempre clicando e absorvendo o conteúdo que mostrei nele, compartilhando no Twitter, WhatsApp e até no LinkedIn. Mas o verdadeiro crédito vai para os desenvolvedores da Creative Assembly, que se não tivessem ido contra tudo que a indústria padronizou para fazer algo diferente, não estávamos até hoje admirando o trabalho que fizeram com esse monstro, nesse jogo. E apesar de estar voltando num tópico teoricamente repetido, Alien Isolation é carregado de tantas curiosidades técnicas a respeito de sua inteligência artificial, que ainda tenho muito o que dizer a respeito do monstro que criaram. Sua programação foi tão polida que não é exagero meu dizer que dá para acreditar que o Alien é real. E essa crença na sua capacidade de pensar, reagir e aprender foi o que manteve o sucesso desse jogo até hoje. Caso contrário, não teríamos um vilão tão admirável e o jogo provavelmente seria esquecido no tempo. Para quem ainda não assistiu, eu recomendo ver meu primeiro vídeo sobre a inteligência artificial de Alien Isolation, para entender melhor esse tópico, e garanto que será de uma forma bem simples e sem excessos técnicos, assim como esse segundo vídeo. Bom, terceiro, se eu considerar a análise do jogo em si.
Recapitulando o que foi dito no primeiro vídeo, vale ressaltar que o sistema de inteligência artificial do jogo funciona através de duas entidades. A primeira é a do jogo em si, conhecida como Director AI, ou como gosta de chamar em português, a inteligência regente. O que contém nela? Ela é a que controla o Alien e possui olhos em literalmente tudo o que se passa durante o jogo. A única entidade que a inteligência regente não controla é o jogador, apesar de sempre saber onde ele está e o que está fazendo. A segunda entidade é a do Alien, ou mais precisamente a sua árvore de comportamento. Essa árvore possui mais de 100 entradas interligadas em um sistema de causa e consequência, simulando o aprendizado do Alien e a evolução de seu comportamento. A inteligência regente comunica dicas de onde o jogador está para essa árvore, que se utiliza dos meios disponíveis para te caçar. O Alien nunca sabe com certeza onde o jogador está, apenas a inteligência regente. Mas ela também nunca conta para o Alien, apenas dá dicas e fica de longe assistindo o circo pegar fogo, como um deus digital bem sádico. Dessa vez me utilizei de ferramentas de edição programadas por terceiros para visualizar essa árvore de comportamento e entender melhor como ela funciona. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Algumas dessas reações ficam bloqueadas no início do jogo e vão sendo destravadas na medida em que joga. Caso contrário, se o Alien já soubesse usar tudo isso aqui de cara, o jogo já começaria com um pico de dificuldade extremamente frustrante. A ideia é ir liberando comportamentos baseados no progresso do jogador e como ele tem jogado, por duas razões. Primeiro, para dar a sensação que o Alien está evoluindo, aprendendo. Segundo, para que o jogador tenha tempo de se acostumar com as mecânicas, ficar bom no jogo e se sentir o cara quando finalmente conseguir tapear o Alien. Interessante que dessa vez pude ver que não só o Alien, mas os androides e outros inimigos humanos no jogo também fazem uso de uma árvore de comportamentos. Tecnicamente, esse recurso é usado para todo mundo nesse jogo, não é só o Alien. Com essas ferramentas de edição fica claro também que o Alien possui sentidos, como visão, tato e até intuição, que já vou explicar. A visão do Alien é formada por cones de visão frontal e periférica, que variam de intensidade e precisão na medida que o jogador se afasta de um deles. Obviamente, se você se posicionar na cara do Alien, ele vai te ver e te atacar. Praticamente toda a inteligência artificial simula isso. Se você se afasta ou se desloca para as laterais, você entra em seu campo periférico, que é menos preciso que o frontal. No campo periférico, você precisa realmente dar bobeira e demorar demais para se esconder, caso queira se salvar. A questão é que o Alien possui um terceiro campo de visão nas costas, como se tivesse olhos na nuca. Porém, esses olhos possuem uma varredura muito pequena. É um campinho de visão de nada mesmo. Isso é para simular um sexto sentido no bicho, ou uma intuição de que alguém está próximo. Por isso, não adianta passar por trás dele se estiver muito perto. Ele vai sentir a sua presença, virá de repente te atacar. Uma das principais armas encontradas no jogo é um lança-chamas. É uma das ferramentas mais eficazes contra o Alien, que morre de medo de fogo. Mas se você usar demais essa arma, o Alien começa a desenvolver traumas, que são basicamente comportamentos diferentes, que vão sendo destravados na árvore que mostrei no início. Uma de suas possíveis reações é o modo de bater e correr, em que ele percebe que você está prestes a atear fogo e avança rapidamente, te derruba e corre. Essa reação é muito rara e bem difícil de reproduzir, porque ele não te mata, apenas te joga no chão para ter tempo de escapar. Depende muito do que ele aprendeu até aqui e qual a distância entre ele e o jogador. Em outros casos, ele pode pensar rápido demais e avançar com tudo na sua direção, caso perceba que você tem intenção de usar o lança-chamas. Nestas ocasiões é bem provável que ele vai te matar. O comportamento do Alien funciona tanto nas cenas principais, que é quando o jogador pode ver,
quanto nos bastidores do jogo, quando ele supostamente está navegando pelos dutos de ventilação. Hoje sabemos que não existem dutos literalmente modelados fora do mapa para o seu deslocamento. Você ainda está procurando, não é? E eu não me refiro aos dutos que o jogador navega, mas ainda é possível escutar o bicho caminhando no teto e atrás das paredes. Isso não é efeito especial, ele realmente está lá fora à espreita. Por isso, ele é detectável pelo sensor de movimentos, mesmo estando fora de sua vista. Essa bolinha aqui realmente marca a presença do alien, só que fora do mapa. Quando o alien sobe pela ventilação, na verdade o jogo ativou uma animação que cancela o modelo do alien e o torna invisível fora do mapa para economizar recursos, longe dos olhos do jogador. Os sons que se escutam no teto realmente representam a posição que ele ocupa, mas como não existe ventilação, ele navega literalmente em linha reta por fora do mapa, geralmente por cima de você. Ele se posiciona em saídas no teto, babando, esperando uma chance para te pegar. Nesse momento, o jogo volta a carregar seu modelo 3D para que você o veja. Mas ele nunca, jamais, se teletransporta pelo cenário, salvo em raros 2 ou 3 momentos em que isso acontece simplesmente para aparecer em cutscenes roteirizadas. Esse sistema complexo de inteligência funciona à base de níveis de ameaça, não ao alien, mas ao jogador. Ele é sempre medido pelo jogo baseado na distância entre o jogador e o alien, se estão em cômodos diferentes e separados por paredes, ou se existe uma rota fácil entre os dois. Na medida em que essa ameaça aumenta, o jogo manda um estímulo para que o alien se esconda no teto e continue procurando o jogador pelos bastidores, como falei agora. Porém, o som é o fator mais importante. Se o jogador emitir algum tipo de som e ele for detectado pelo alien, o bicho sai do modo de procura e entra no modo de perseguição. Nesse modo, você estará mais ou menos enrolado, porque uma das coisas que acontece na árvore de comportamento é que ele desativa qualquer intenção que o alien tenha de voltar para os dutos de ventilação. Ele vai te procurar até achar. Preciso saber o que está acontecendo. Agora mesmo, caralho! O sistema então prepara um raio de busca em torno da fonte do barulho, e a inteligência regente mostra ao alien lugares específicos para ele visitar, e às vezes respondendo diretamente ao próprio jogador, caso ele faça mais barulho. Um perímetro de posições próximas é estabelecido, e o alien decide por si quais ele vai procurar primeiro. Essa rota não é otimizada de propósito, então o alien não procura em todos esses lugares da forma mais ordenada possível. Ele se baseia em quais lugares ele vê primeiro, funcionando de forma caótica e fazendo com que ele volte em áreas previamente investigadas. Um comportamento projetado especificamente para passar a ilusão de que o alien confere os espaços já procurados e fica na dúvida se você realmente não estava ali ou foi só impressão dele. E falando em barulho, sim, o alien escuta o som do detector de movimentos. Então, se estiver escondido, guarda esse troço, senão ele entrega sua posição. A respeito de poder matar o alien ou não é o seguinte: o alien possui uma quantidade de saúde estabelecida e ela não é infinita, portanto ele pode ser morto, teoricamente. Digo teoricamente porque o life dele é gigante, muito maior do que dos outros inimigos do jogo, e combinado à sua agilidade e capacidade de te matar com apenas um golpe, matá-lo se torna uma tarefa bem frustrante e complicada, mas não é impossível. A inteligência do alien possuía um regulador de níveis de detalhe que não é usado na versão final. Em modelagem 3D chamam isso de LOD, L-O-D, sigla para nível de detalhe em inglês.
É um recurso que diminui a qualidade das texturas e polígonos de um modelo 3D na medida que o observador fica mais longe. Isso também pode ser aplicado à inteligência artificial, diminuindo a demanda de processos por parte do processador e memória RAM do sistema, na medida que o jogador ficasse mais longe de sua origem. Esse recurso foi excluído da versão final, ou por uma mudança no foco de design do jogo, ou porque concluíram que ele não era mais necessário. Seja qual for o motivo, não sabemos ainda. Oh, meu Deus. Cuidado com o que toca. Eu não quero danificar nada. É demais. O que diferencia mais o Alien de todos os outros vilões de jogos de terror é a sua capacidade de se comportar independente do roteiro e de forma tão adaptável. Significa que ao invés de você ser capaz de prever quando ele vai aparecer, você precisa se adaptar também e provar que a inteligência dele só não é páreo para a sua. É uma questão de sobrevivência! Não é à toa que quando os desenvolvedores estavam testando o jogo, eles brincavam dizendo que estavam partindo para um safari com o Alien. É bem provável que ainda vamos continuar falando dessa inteligência no futuro, e quem sabe vamos finalmente usá-la de patamar para a criação e aperfeiçoamento de outras. Não existe inteligência artificial perfeita, ainda mais considerando que isso ainda é um jogo e as pessoas precisam se divertir, mesmo que morrendo de medo de ser pego. Os jogadores gostam dessa receita de medo e diversão, de se sentirem um rato no labirinto sendo perseguido por um gato babão que sangra ácido. Prova disso são as estatísticas do meu canal. A maioria dos meus inscritos estão aqui por causa do Alien. E se você assistiu até esse ponto e gostou do que aprendeu, se inscreva também caso já não tenha apertado esse botão vermelho. Bem, o que você está esperando? Aperta o botão. E se a indústria vier com outro sistema de inteligência artificial que mereça vídeo próprio, quem sabe eu não faça também. Trabalhos bem feitos sempre merecem reconhecimento. Aqui, Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando.